Então aqui em Roma hoje tive a grande graça de poder me confessar na Capela Sistina. Que alegria ter visitado os museus do Vaticano com obras de arte belíssimas, com os ícones mais importantes do século XII, XIII, XIV, lindo, 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 com todas as obras de Michelangelo, Rafael e tantos outros, Caravaggio e tantos outros artistas, mas sobretudo a grande graça foi na Capela Sistina, onde os papas são eleitos, onde foi eleito todos os nossos papas e agora o Papa Francisco, nesse lugar, poder receber a graça da confissão, do perdão dos pecados. A Igreja tem o maior zelo de fazer desse espaço um lugar de evangelização e o Papa pede que rezemos insistentemente pela paz. Então, quando todos os turistas vindos do mundo inteiro chegaram na Capela Sistina, um grande silêncio se fez e a oração do padre, depois propondo o momento dos sacramentos. Então, bendita a Igreja que faz de todas as ocasiões a ocasião para dar a sua misericórdia, para fazer experimentar ao homem justamente o poder da palavra que nos recria. E é nessa Capela Sistina lindíssima que temos esse dedo do Pai da criação de Adão, tão conhecido e que justamente nós usamos nos nossos retiros, recria-me, porque fomos criados pela palavra, mas temos necessidade de ser recriados pela palavra. E através dos sacramentos nós somos recriados, revirginizados. Hoje, na nossa Lexio Divina, queremos meditar o número 107 sobre o que é que não é o acompanhamento espiritual. E o acompanhamento espiritual não é uma psicoterapia. É desejável, contudo, que o acompanhador conheça um pouco da ciência psicológica. Mas qual é, então, a diferença entre os dois? Não seria melhor seguir uma psicoterapia do que um acompanhamento espiritual? Não seria mais seguro? Dom Albert de Montleão vai dizer assim: numa ótica puramente psicológica, a noção do pecado não intervém. Considera-se a relação do bem ou do mal, mas sob o ângulo da culpabilidade, da má consciência ou do sentimento de fracasso. A análise psicológica quer situar-se fora do pecado, e essa junção entre a vida psicológica e o homem psíquico e a vida espiritual é, sem dúvida, um dos lugares mais difíceis a distinguir para respeitar os domínios próprios sem dividir o ser humano. A vida espiritual só pode se viver pela fé nesse Deus que por diversas vias se revela e se doa. A luz, para discernir sua autenticidade e suas vias, não se deve buscar primeiro nas obscuras e difíceis abordagens ao inconsciente, mas da fé. Então, que bonito essa diferença entre aquilo que é da ordem psicológica e daquilo que é da ordem espiritual. E esse número continua dizendo: a vida psicológica, a vida psíquica e a vida espiritual estão muitas vezes misturadas, pois o ser humano forma um só. Contudo, o acompanhador considera a vida espiritual do seu acompanhado, sua relação com Deus, sua fé, sua confiança na relação pessoal com o Senhor, sua parte de limites e até de pecados. Podem acontecer situações precisas na história da pessoa acompanhada que necessitem de uma psicoterapia. O psicoterapeuta pode, então, ser solicitado para esclarecer um ponto preciso da história da pessoa. Mas este trabalho psicoterapêutico é totalmente diferente e separado do trabalho normal de um caminho de acompanhamento espiritual. O psicoterapeuta não é encarregado do seu acompanhamento espiritual. E o caminho da sua alma no acompanhamento espiritual tem em vista não somente um alívio a nível humano, mas um bem maior, o do reino dos céus na sua vida. O cardeal Journet, no seu Tratado sobre a Igreja, capítulo 10, ele vai dizer assim: o reino não é deste mundo e, no entanto, está no mundo. A sua virtude vem do alto, mas para descer na intimidade das nossas vidas e dos nossos corações da carne. Esta virtude nos liberta do pecado. Nós não falamos do complexo de culpabilidade do qual se ocupam os psiquiatras, mas aqui falamos do verdadeiro pecado, desta catástrofe do homem interior que se devastou, rejeitando o amor, desse vazio do qual eu mesmo sou a causa, que devasta o meu ser e faz morrer o meu Deus. Como disse Jacques Maritain, e diante dos quais todos os remédios do homem são uma brincadeira. Esta virtude do reino nos retira não da provação, mas do desespero. Ela vem preencher não a nossa simples capacidade natural de felicidade humana, mas uma capacidade muito mais misteriosa de se tornar membros do corpo de Cristo e morada do Espírito Santo.
Ela nos retira da lama e faz de nós filhos de Deus. Outrora, diz São Paulo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Conduzi-vos então como filhos da luz. No acompanhamento espiritual, o que está em jogo é o discernimento e o conhecimento da ação de Deus na pessoa acompanhada. 1 Coríntios 2, 11. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que está nele? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. É na luz de Deus que a alma aprende a se conhecer. Certas curas psicoterapêuticas podem levar a um culto hipertrófico do eu, por uma overdose de introspeção. Então, nesse número 107 da nossa regra de vida, é muito clara a diferença entre psicoterapia, que alguns podem precisar, ou que a algum momento da sua vida você pode precisar, do acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual é em vista do discernimento da sua vocação, da sua realidade celeste, da sua vida eterna. Não é uma coisa passageira, nem tem a ver com o seu bem-estar, nem com o seu bem psicológico. Tem a ver com a salvação da sua alma, tem a ver com aquilo que Deus pede a cada um de nós, numa fecundidade que vai além das capacidades humanas. Se o psicológico está a nível do humano, o acompanhamento espiritual está a nível do sobre-humano, do sobrenatural. E é essa dimensão que nós não podemos perder. E o diácono vai nos dar uma dica muito importante hoje. Tem pessoas que, através de tantas curas psicoterapêuticas, ficam fechadas num culto hipertrófico do eu, por overdose de introspeção. A pessoa quer tanto se entender, tanto se aceitar, tanto se compreender nos seus mecanismos psicológicos, que ela faz um culto do eu, esquecendo o culto de Deus, esquecendo a sua vocação celeste. Então, a vida psicológica, a vida psíquica e a vida espiritual muitas vezes vão juntas, porque formamos um só, mas enquanto nós vamos precisar de um acompanhamento espiritual para o resto das nossas vidas, um psicoterapeuta pode não ser necessário ou então ser necessário apenas em alguns momentos. E a graça que nos é dada através dos sacramentos, através do acompanhamento espiritual, é uma graça de vida sobrenatural, de vida divina, que vem desposar a nossa humanidade. Então, importante perceber e não misturar esses dois planos. O seu terapeuta nunca será o seu acompanhador espiritual. Eles se situam a níveis diferentes. E no acompanhamento espiritual nós não tratamos o problema do pecado, nós não tratamos o problema da salvação da nossa alma, nós tratamos mecanismos psicológicos que podem necessitar de uma ajuda terapêutica, mas não são da mesma ordem. Hoje a palavra de Deus, Jeremias 18 a 20, eles disseram, vinde, maquinemos planos contra Jeremias, pois a lei não faltará ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Atende-me, Senhor, o escuta o grito dos meus adversários. Acaso se retribui o bem com o mal? Porque eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te que eu estava diante de ti para falar bem em favor deles e para afastar deles a tua cólera. Hoje, no profeta Jeremias, vamos ver um drama que aqueles que seguem Nosso Senhor vão muitas vezes se confrontar, que é o drama dos planos maquinados contra o profeta, o plano maquinado contra aquele que anuncia a palavra de Deus através das calúnias, através das infâmias, através de falsos testemunhos. Aqueles que vão se reunir e vão maquinar, feri-lo com a língua e machucar a sua honra. E aí Jeremias vai se voltar para Deus e vai gritar a Deus, perguntando como é que é possível se retribuir o bem do anúncio da palavra com o mal. E bonito esta imagem, eles cavaram uma cova para mim, lembra-te que eu estava diante de ti para falar bem em favor deles e para afastar deles a tua cólera. Quer dizer que o profeta vê essa cova do mal cavada contra ele, mas tem uma outra cova, que é a cova do coração aberto de Jesus, no qual nós podemos nos aninhar. O Salmo 30
Tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. És tu que me resgatas, Senhor, Deus verdadeiro. Eu ouço as calúnias de muitos, o terror me envolve. Eles conspiram juntos contra mim, projetando-me tirar a vida. Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti, e eu digo, tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos, liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Esse salmo bonito que pede, que clama por socorro. Creio que certamente é um dos salmos que os nossos irmãos ucranianos devem estar rezando, clamando. Tem um vídeo na internet muito impressionante, o crucifixo de Kiev, da Catedral de Kiev, sai da catedral, é posto num bunker. Isso é uma coisa que aconteceu só na Segunda Grande Guerra Mundial, então vemos o drama da decisão de um bispo que diz é preciso tirar o crucifixo, e o Santíssimo que passa visitando toda a cidade da Ucrânia e de Kiev, e as pessoas ajoelhando, cantando clamores, pedindo ao Senhor que o salve. Então, rezemos insistentemente por aqueles que são como o profeta Jeremias, colocados numa maquinação do mal, uma trama que quer as suas mortes, ora que eles se confiam no Senhor. Mateus 20, 17 a 28. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com os seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Mas é para aqueles aos quais o meu Pai, o preparou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos, mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam? Entre vós não deveis ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Deste modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Muito forte essa passagem que parece ter sido escrita para os dias de hoje. Sabeis que os governadores das nações dominam as nações e que os grandes tiranizam as nações? Entre vós não deveis ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja servo. Deste modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que forte essa passagem de Mateus que retrata, que nos dá as palavras de Jesus. E hoje o mundo vive essa tirania dos que governam para dominar, para escravizar, para matar, para destruir. E o Senhor que nos dá a via cristã, a via de Cristo, que é a via do serviço. Então hoje no mundo estamos assistindo a esses 2 espetáculos, o espetáculo do mal que destrói, que mata, mas também o espetáculo daqueles que servem. Tantas iniciativas de amor, de caridade, de serviço, tantos padres, tantas irmãs, tantos leigos, tantos religiosos, tantos cardeais, tantas ações do Santo Padre, tantas comunidades rezando, intercedendo pela salvação desse povo. E agora a última notícia que recebemos do Santo Padre é que justamente ele decidiu consagrar de novo a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pediu em Fátima em 1917. E várias tentativas foram feitas as consagrações, mas agora de novo o Papa vai no dia 25 de março, nessa celebração penitencial, vai consagrar de novo a Rússia e a Ucrânia ao Coração Imaculado da Virgem Maria. E a Virgem Maria em Fátima tinha profetizado que da Rússia muitos erros se espalhariam pelo mundo e que muitas guerras surgiriam.
Então peçamos o fim da guerra através da oração do Rosário e através dessa consagração. No Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, diz assim: desde o princípio Deus criou o homem para lhe comunicar os seus dons, escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação, ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus, preparava os profetas para acostumar os homens a serem moradas do Espírito e a viverem em comunhão com Deus. Ele, que não precisava de nada, oferecia comunhão aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava qual um arquiteto o edifício da salvação. Às que nada viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, dava uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, concedia uma herança. Enfim, para os que voltavam à casa do Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa. Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. E a sua voz era como um frugor das águas. Na verdade, são muitas as águas do Espírito de Deus, porque muita é a riqueza e a grandeza do Pai. E passando através de todas elas, o Verbo concedia generosamente o seu auxílio a quantos estavam submetidos, prescrevendo uma lei adaptada e adequada a cada criatura. Deste modo, dava ao povo as leis relativas à construção do tabernáculo, à edificação do templo, à escolha dos levitas, aos sacrifícios e oblações, às purificações e a todo o restante do serviço do altar. Deus não precisava nada disso, mas é desde sempre rico de todos os bens e contém em si mesmo a suavidade de todos os aromas e de todos os perfumes, mesmo antes de Moisés existir. Assim educava um povo sempre inclinado a voltar aos ídolos, dispondo através de muitas etapas a perseverar no serviço de Deus. Por meio das coisas secundárias chamavam às principais, isto é, pelas figuras à realidade, pelas temporais às eternas, pelas carnais às espirituais, pelas terrenas às celestes, do modo que tinha dito a Moisés: farás segundo o modelo das coisas que vistes na montanha. Então, peçamos esta graça de vivermos segundo o modelo das realidades eternas. E agora mesmo vou para a audiência com o Santo Padre na Sala Paulo VI, essa audiência de quarta-feira em que o Papa dá catequeses tão inspiradas, tão profundas. E não vou só em meu nome, mas em nome de toda a comunidade de Sementes do Verbo, em seu nome, carregá-lo no coração da Igreja, pedindo a bênção do Santo Padre para cada um de nós, para a nossa família espiritual e para o mundo inteiro que tanto precisa desta paz, das realidades eternas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que a oração do Santo Padre, a oração da Igreja, o clamor de tantos fiéis pela paz no mundo possa ser escutada.